Seja bem-vindo, eu sou a Ju, nós somos o podcast Falar Português Brasileiro. Desejo você uma excelente semana, uma segunda-feira abençoada. No episódio passado, eu falei sobre tempo de planejamento ou replanejamento. Falei sobre os novos projetos e falei também sobre o curso Mulheres Inspiradoras. Falei sobre o podcast. Primeiro, quero dizer muito obrigada a todos que participaram comigo em algum episódio. Obrigada também por você continuar ouvindo. Novos projetos, estarei mais presente no YouTube, também com o curso Mulheres Inspiradoras, Português para Mulheres. Caso você, mulher, não possa participar neste momento, acesse a minha página e inscreva-se para a lista de espera. Está com dúvida e quer ter certeza sobre o curso? Pode me chamar pelas redes sociais ou direto pelo WhatsApp, que conversamos a respeito. Já comecei a postar no blog da minha página, falarportuguesbrasileiro.com. Este primeiro texto falei sobre as palavras homógrafas. Trouxe alguns exemplos e exercícios. Algo bem rapidinho. O episódio de hoje é um daqueles que aquece o coração de qualquer professor. Gravei com um aluno. Daqueles alunos que quando não pode participar das aulas, eu sinto uma falta danada. Aquele aluno que a gente cria tanta liberdade e coloca até apelido. Estou falando do Serginho da Bahia. Serginho aceitou o meu desafio, veio e gravou um episódio comigo. Bora lá ouvir o Serginho da Bahia falando português? Estou nervosa, Serginho aqui comigo, não acredito! Eu estou muito nervosa. Serginho da Bahia, finalmente, peguei de surpresa hoje, hein? Sim, muita surpresa. Bora lá, lembrando que nos 30 minutos antes de ontem, foi o dia do seu episódio, o que eu chamo de episódio do Serginho. A rotina dos ouvintes. Os ouvintes que tiveram a participação naquele podcast que se chamava A Rotina dos Ouvintes. A rotina dos ouvintes, isso mesmo. Eu lembro de um italiano. Sim, o Marco. Marco. Nossa, Sérgio, você acredita que o Marco, eu tenho contato com ele até hoje. Nós trocamos muitas mensagens, muitos vídeos de Brasil, Itália, comida, coisas legais. Ele está sempre em Salvador, porque ele se casou com uma brasileira. E foi o Marco que fez a primeira doação para o podcast Falar Português Brasileiro. E com a doação que ele deu naquela época, o dinheiro brasileiro estava bem desvalorizado. Eu juntei e comprei o meu microfone, esse microfone aqui. Que legal. Foi o Marco. E está lá naquele episódio A Rotina dos Ouvintes. Sim, lembro de uma menina, acho que era moça, e estudava no Salvador, ou uma coisa assim, pode ser? Pode ser. A Esmeralda. Ela foi... Esmeralda, sim. Ela foi minha aluna. Era um trabalho de promoção, de cuidado, para que a pessoa pudesse ter uma ascensão laboral melhor a partir de um idioma estrangeiro. Não tenho mais contato com ela, perdi o contato. Mas, Esmeralda, caso você esteja nos ouvindo, mande um salve aqui pelo WhatsApp. Tenho ela no WhatsApp ainda, sei da vida dela. Mas trocar as mensagens já não troco mais.
Depois nós tínhamos o Guiner naquele mesmo episódio. Guiner, ele é um cara colombiano? Eu acho que ele era peruano. Peruano. Esse mesmo, peruano. Eu não sei se ele chegou a fazer o CELPE-BRAS, mas continua falando português, continua se aventurando aí, acho que agora com mais confiança em relação à comunicação. Foi muito bem. Daquele episódio, Sérgio, quem eu tenho contato também até hoje é a Silvi. Silvi, um abraço para você. Foi por sugestão da Silvi que eu comecei com o Patreon para buscar pessoas para apoiarem o trabalho com o podcast. E foi muito bom. A Silvi, ela é uma apoiadora até hoje e foi a primeira apoiadora e foi quem me falou desse tipo de plataforma para quem produz conteúdo. E a Silvi faz parte do clube de leitura que eu tenho pelo Patreon também. Agora, Sérgio, o que aconteceu com você desde aquele momento do episódio que foi em 2022, eu acho, 21. até 21, até hoje, 2021 até 2024. Nossa, 3 anos. Aconteceram muitas coisas. Eu procurei sempre aprimorar, melhorar a fala de português. Mas você faz que o aluno que fala com você, ele tenha a calma de falar tranquilo. Você tem a capacidade de fazer que os nervos de aluno virem a confiança, a falar com liberdade. Eu vou falar pro Ricardo não cortar essa parte, não. Sim. Eu lembro, Ju, que quando comecei com você o teste de o que depois são 30 minutos todos os dias, a primeira aula eu ficava muito nervoso. Eu nunca havia falado com ninguém pelo Zoom e muito menos com uma professora nativa brasileira. Eu não acreditava poder fazer isso, mas você tem um jeito muito especial para poder interatuar com o aluno. Então, eu esqueci que ia nervos de falar. Então, daí para frente, eu sempre falei. Às vezes bem, às vezes muito mal, mas eu procuro ir melhorando sempre. O importante é estar falando, não é, Sérgio, estar em contato. Eu agradeço pela fala. Eu acho que a conversa, ela precisa, claro, precisa de apontamentos, precisa de orientação, mas principalmente precisa o aluno, a pessoa, o ser humano, ele precisa se sentir acolhido aqui na nossa reunião. Como você disse, você tem dias que você está cansado, tem dias que você não fala tão bem por estar cansado, isso eu sei. Mesmo assim, você participa todos os dias e você já está aqui comigo desde 2022. A primeira leva dos 30 minutos lá do teste e você continuou todos os dias e todos os dias que tivesse os 30 minutos, Serginho estava aqui com a gente, comigo, fazendo a diferença no seu português. Agora, Sérgio, você é caminhoneiro, você dirige. Sim, eu dirijo. Como é que você faz para conciliar 30 minutos de aulas todos os dias com a sua profissão? Bom, eu procuro sempre, como eu conheço a rota que eu tenho que fazer todos os dias, eu procuro um local onde eu possa ter conexão de Wi-Fi. Ah, importante. Então, eu
já programo meu rotina para meu trabalho para poder chegar a esse ponto para poder fazer aula. Então eu vou procurando que as coisas possam ocorrer e eu possa ter meus horários acorde. Mas eu quase sempre logro chegar a tempo. Verdade. E quando não chega a tempo, se esforça para estar ali a tempo Sim. para os 30 minutos. E Sérgio, durante a sua rotina de trabalho, considerando que você passa mais tempo dentro do caminhão dirigindo do que em casa, eu acho que essa é a realidade de muitos caminhoneiros, né? Sim, sim. O que você faz? O que você escuta? Como é a sua rotina auditiva? Porque eu sei que caminhoneiros escutam muitas coisas. Sim, sim, sim. Eu, antes de fazer aulas com você, eu já escutava podcast, rádio, música. Eu procuro, durante o dia, escutar muito português, muita fala português. Escuto rádio, muita música. Eu conheci muitos músicos do Brasil que gostaram, então eu procuro escutar. Isso me acho que ajuda muito a fonética, a que o ouvido seja um pouco mais frágil com cada vez que eu escutava falar português, o que foi de muita ajuda. Eu, durante o dia, acredito que 2 ou 3 horas eu escuto alguém falar português, ou um cantor, ou um jornalista do rádio. Alguma pessoa eu escuto falando português. E quando eu não posso fazer aula, eu procuro escutar mais esse dia, como fazer um reforço de como eu compensar. Já que eu não fiz aula, eu compenso com uma escuta. E, Sérgio, quais são os cantores que você escuta? E quais são os podcasts que você escuta? Acho que alguns podcasts, já não lembro o nome, foram os princípios muitos anos atrás, mas o que sempre escutei foi falar português brasileiro. Aê! E depois eu escuto um cara que é muito legal, que tem um podcast que se chama Fala Gringo. É muito legal a fala que ele faz. E escuto. Mas ele não tem muito podcast. Ele muito, de vez em quando, ele tem um podcast. Eu ia perguntar, ele parou de produzir, não foi? Ele voltou agora. Voltou? Voltou, mas sim, mas tem muito espaciado. O podcast, ele sube um podcast agora e depois, dentro de 2 meses, 3 meses. Não tem a continuidade que ele tinha antes. Poxa, Fala Gringo, vamos voltar a produzir aí. Um recadinho pro Fala Gringo. Sim, escuto muito uma programação de G1 que se chama O Assunto, com Natuza Neri. Então eu estou um pouco ao dia com o que acontece em Brasil, politicamente, culturalmente, falam de muitas coisas. Eu esqueci a pergunta. É do podcast. É o que você escuta, Sérgio? Quais são os cantores? Os cantores. Meu cantor preferido é Saulo Fernandes. Ele é um cara de Salvador de Bahia e acho que comecei a falar português escutando música dele. Sérgio, da onde surgiu, de que momento, que ponto surgiu esta sua vontade, interesse em falar português? Porque você é argentino.
argentinos vêm passar férias no Brasil. Falam portunhol, acham que estão falando português e voltam para a Argentina no final das férias para voltarem no ano seguinte. Sim. Você poderia ter feito isso também. Vem para o Brasil, fala qualquer coisa menos português, acha que está falando português muy bien, ou muy bem, e voltam para casa, segue a vida, na próxima temporada, nas próximas férias, voltam para o Brasil de novo. Mas o que mudou na sua vida que fez com que você aprendesse português? Acho que meu apaixonamento pela cultura seria brasileira aconteceu nas férias em Salvador de Bahia do ano 2018. Eu, quando voltei dessas férias, eu disse, eu quero falar português. Como é bom escutar um argentino falando isso. Eu quero falar. Só falta vestir a camiseta do Brasil agora. Eu tenho uma camiseta do Brasil. Mas aqui não posso usar muito a camiseta. Melhor não. Melhor não. Melhor não. Sim, eu acho que aí nasceu o apaixonamento pela cultura, pela gente. Eu adorei a gente. Eu gosto de espontaneidade que tem o brasileiro. Eles sempre ficam alegres. Eu apaixonei disso. Então, quando eu voltei à Argentina, eu disse, eu quero falar português. Então, eu comecei a procurar podcasts. Eu não sou um cara muito amigo da internet, nem aplicativos. Então, eu tinha que procurar coisas assim. Era muito difícil, mas eu não me deixei abater e eu segui para frente. E bom, é isso aí. Estou aqui agora. E agora você, a partir deste momento, você passa a ser mundialmente conhecido por Serginho da Bahia. Sim. Eu sou, nas aulas de falar português brasileiro, eu sou Serginho da Bahia. Exatamente. E Sérgio, qual foi a sua maior prova, a sua maior aventura em português aqui no Brasil? Acho que a que mais eu lembro é quando eu tive que ir a correio a mandar um presente para a professora Juliana e então eu disse, eu vou ir sozinho, não ajuda de ninguém, eu vou ir ao correio, ou procurar fazer tudo o que tenha que fazer para poder enviar um pacote, e então eu pude fazer, falar com funcionário do correio, preencher um papel, sim. Então eu fiz tudo isso e resultou tudo muito legal, assim que é uma prova. Depois tive algumas mais, como eu procuro sempre falar. Eu sempre procuro falar. Quando eu estou de férias, eu procuro falar muito com as pessoas, funcionários, com pessoas comuns na praia, vendedores, o que seja. Eu quero falar. Então, se eles compreendem o que eu falo, quer dizer que estamos em sintonia. Isso é verdade. Você já conseguiu desconto na caipirinha? Acho que sim. Então está falando bem português lá na praia, viu, Sérgio? Sim. Isso o temos muito o argentino. Acho que o brasileiro também, quando eles fazem férias na Argentina. Barganhamos muito, sempre. Então é como que já fica instalado.
Você pode dizer também que chora o desconto. Chorar. Choro, sim, eu choro desconto para a caipirinha, para comprar qualquer outra coisa. O que posso comprar, mas sendo que você está na praia, que tem muitos vendedores aí, eu trato de chorar desconto. Isso é muito bom. De costume não mais. Chorar desconto e chorar desconto em português tem outro valor. O chorar desconto em espanhol, isso todo argentino faz, lá em Florianópolis. Sim, Agora, sim. quando o vendedor percebe, opa, esse fala português, o desconto é maior e o desconto é melhor também. Porque afinal sabe o que está chorando, né? Sim, mas ele achou que dava conta de que eu falava português, mas que eu não sou nativo, eu dá conta. Ah, isso sim. É porque tem o preço, Sérgio, tem o preço do gringo, o estrangeiro de qualquer nacionalidade. Tem o preço para o gringo, o estrangeiro de qualquer nacionalidade que fala português e sabe negociar. Tem o preço para o turista brasileiro em outra região, que o sotaque não vai ser diferente. E tem o preço para o local, que aí é muito mais barato do que todos os outros. A melhor prova de falar português é quando eu estive de férias no Nordeste. Nordeste não falamos portunhol, como falamos no sul do Brasil. Então, aí a prova é muito mais, mais complicada. Aí tem que escutar bem o que eles falam e você procurar dizer o mais claro possível o que você quer. Então, é uma prova boa isso. E depois que você começou a fazer as aulas de português, tanto no passado quanto comigo, os 30 minutos, você veio para o Nordeste já? Ainda não? Voltei a Salvador de Bahia, depois Porto de Galinhas, Maragogi, Recife, depois voltei a fazer férias no sul do Brasil. E como foi? Foi maravilhoso. Legal. Sim. Legal. Eu tive uma fala boa com eles. Excelente. Sérgio, quais são os projetos para as próximas férias? Sempre é Brasil, as férias. Assim que eu estou vendo as datas que eu vou poder fazer férias no Brasil. Mas que é Brasil, é Brasil. Tá certo. Venha mais. Nós gostamos. Sim. Eu gostei muito de Florianópolis. Eu fazia muito tempo que eu não fazia férias em Florianópolis. Acho que fiz férias por ano 96, 97. Nossa, bastante. Depois, sim. Agora, quando voltei, está muito mais lindo. Muito mais lindo. E é um lugar muito, muito bonito, Florianópolis. Sérgio, quais são as suas recomendações para aqueles que estão começando, aqueles que estão aí tentando falar alguma coisa e ainda sentem medo, vergonha? O que você pode recomendar? Não tem que ter vergonha e tem que ter paixão por o que eles vão fazer. Isso vai ajudar muito na sua fala, muito. E se não deixar abatir, tudo é possível. Eu acho que estou um exemplo para mim mesmo de que tudo pode acontecer na vida. Eu nunca pensei que estaria falando português, mas era um sonho que eu levava comigo sempre. E depois de muito tempo, eu pude fazer realidade. Não é impossível. Eu tenho muita paixão pela cultura, pela fala portuguesa. Isso ajudou muito o processo de aprendizagem, porque eu tomei isto como algo com muita responsabilidade, porque eu sentia muita paixão pelo que eu estava fazendo e muito respeito para a professora, para as pessoas
que estavam ajudando a que isso aconteça. Sérgio, eu fiquei até sem palavras. Eu agradeço muito, muito, muito a sua presença aqui, todo esse tempo comigo, e agora finalmente consegui gravar um episódio do podcast. Eu vejo você amanhã durante a nossa conversa dos 30 minutos. Obrigada, Serginho. Um abraço. Valeu, Ju, valeu. Obrigada, boa viagem, bom trabalho, Sérgio. Obrigado, Ju. Obrigado. Até amanhã. Grande Serginho da Bahia. Eu sou a Ju. Nós somos o podcast Falar Português Brasileiro. Vejo você no próximo episódio e tchau, tchau. Esse episódio foi editado por Ricardo Gomes, da Apomorfia Podcast.